se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu no Senhor Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, os que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pai querido e amado, em concordância com a oração do teu servo aqui feita neste lugar, eu ofereço a Ti a minha vida, Senhor, te peço a Tua misericórdia. Porque, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, sem Ti eu nada posso fazer, Senhor. E a palavra, meu Deus, não é minha, mas ela é Tua. Por isso eu te peço, Espírito Santo, me enche da Tua sabedoria neste momento. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, ministrando, Senhor, em cada vida, em cada coração, Pai. Aquilo que o Senhor falou no meu coração através dessa palavra. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma distração, Senhor, se faça presente. E que os Teus filhos, Senhor, possam ser, Senhor, alcançados. E esta palavra seja como uma flecha, Senhor, no coração de cada um nessa noite. E assim, Senhor, eu te agradeço e te peço sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a igreja pode sentar, amém? Estamos vendo uma palavra, irmãos, muito conhecida, onde o Senhor fala, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se você parar para prestar atenção, irmãos, essa palavra é muito forte. Porque quando Jesus vem falar sobre renúncia, é algo, irmãos, que é de extrema necessidade. Se alguém quiser herdar o reino dos céus. E nós podemos saber, irmãos, que para a obra do Senhor não tem desculpa, né? Não tem barganha. Com Deus, irmãos, as coisas são sim, sim e não, não. E muitas vezes o que as pessoas, não, que o ser humano está acostumado, muitas vezes é dar um jeitinho, né? Mas para o céu, irmãos, ninguém vai poder dar jeitinho. Porque a palavra de Deus vai dizer que ou você serve a Deus ou você não serve. E quando eu estava meditando essa palavra, eu comecei a meditar profundamente no chamado de Jesus Cristo para as nossas vidas. E para você que lê a Bíblia, vai saber que todas as vezes que Jesus chegou até alguém, ele, principalmente os discípulos, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele simplesmente chegava e falava: vem e me segue. E a Bíblia diz que eles simplesmente largavam tudo que eles estavam fazendo e iam servir a Jesus, seguir a Jesus. Na nossa mentalidade de atual, talvez seria difícil se Jesus andasse por nós aqui hoje. Vamos supor, eu estou lá no meu trabalho, Jesus vem e fala: quer, vem e me segue. Aí a gente fica pensando: meu Deus, será que eu parei tudo que eu estou fazendo para seguir Jesus? Mas, irmãos, quando o Senhor, Ele nos chama, inclusive tem uma frase, né, que teve uma vez que eu preguei, eu falei que eu ia achar ela e ia falar, e ela, né, combina perfeitamente com o que eu vou falar aqui, que fala assim: Deus não precisa de nada vindo de você. Então, quando Ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade, Ele está te oferecendo um privilégio. Só que muitas pessoas, quando Jesus chama elas, às vezes elas recebem aquele chamado com tanta alegria, e quando elas vêm para a casa do Senhor, muitas vezes elas não encontram talvez o apoio que elas deveriam encontrar dentro da casa do Senhor, e muitas elas começam a desistir quando vem a primeira dificuldade. Só que a palavra do Senhor vai dizer que não vai vencer aquele que aceitar o chamado, mas aquele que permanecer fiel até o fim. Agora a questão é: como eu vou permanecer até o fim, se Jesus também disse que nesse mundo nós teríamos aflições?
Senhor, Ele nos reforçou dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, se tem uma coisa que o inimigo ele luta todos os dias, é para tirar eu e você da casa do Senhor. Verdade. Ele não está preocupado com as pessoas que estão lá fora, porque as pessoas que estão lá fora, elas não ouvem a Deus. A palavra de Deus não é para elas, porque não foi dado a elas entendimento. Porque muitas vezes elas vão escutar, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas a palavra de Deus é para aqueles que Deus deu o entendimento para entender. E muitas vezes as pessoas que mais se fazem difíceis, irmãos, da casa do Senhor é o próprio cristão. Porque muitas pessoas querem que a obra de Deus seja da forma como elas querem. Muitas pessoas querem que a obra de Deus siga diante do seu ritmo. Mas não, irmãos, Deus não quer que nós façamos a obra dele da forma como nós queremos. Meu Deus! Foi louvado aqui, né, o louvor derramado de glória. Foi falado aqui daquela indiana que largou tudo para servir Jesus. Agora eu pergunto, se essa fosse a sua realidade, será que você largaria a sua família por amor a Deus? Meu Deus! Será que se você fosse o único dentro da sua casa que buscasse a Deus e por causa disso você começasse a ser perseguido dentro da sua casa, você teria coragem de abrir mão deles por amor a Cristo? Meu Deus! Se a sua resposta for não, olha o que o Senhor Jesus disse: aquele que não abre mão, né, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, não é digno de mim. Mas o que Jesus quis dizer com isso? É para você ser contra os seus familiares? De maneira nenhuma. Só que se você for escolher agradar a eles, você automaticamente vai estar desagradando a Deus. Então, irmãos, não existe dois caminhos na casa do Senhor. E muitas pessoas, irmãos, por comodidade, ou por muitas vezes por falta da pregação do verdadeiro evangelho hoje nas igrejas, as pessoas acham que elas podem servir a Deus oferecendo para Deus o mínimo delas. Meu Deus! Mas saiba de uma coisa: o seu máximo ainda não é nada perto daquilo que Deus já fez por mim e por você. Porque você viu ali na foto que estava ali Jesus ali representando, né, um Jesus segurando a cruz. O preço que Deus pagou, Jesus pagou pela minha e pela sua vida, irmãos, foi um preço alto. Porque foi um preço de sangue. A Bíblia vai dizer que grande amor é esse, aquele que dá a sua vida por amor de outro. Então, irmãos, sabe, quando nós falamos sobre o chamado de Jesus na nossa vida, irmãos, nós temos que agradecer a Deus todos os dias, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que não foi nós que o escolheu, mas foi Ele que nos escolheu primeiro. Agora você já parou para pensar que significância você tem para Deus? Meu Deus! Por mais que você muitas vezes, como foi louvado aqui no louvor que eu acabei de louvar, muitas vezes o inimigo sopra na sua cabeça que você não tem valor, que você não vai chegar longe, que você não vai dar em nada. Por mais que as pessoas tentem mudar isso na sua cabeça, ouça a voz de Deus sobre a sua vida. Porque se você escutar a voz do inimigo, irmãos, você vai parar na caminhada. Meu Deus! E vou dizer para você, não é fácil, irmãos, todos os dias querer, você manter a sua fé em Deus. Não é fácil, irmãos, todos os dias. Tem dias, irmãos, que a nossa fé parece que dá uma certa esfriada, mas é aí que você tem que orar mais, tem que buscar mais, tem que jejuar mais. Você tem que ter, irmãos, a sensibilidade espiritual para perceber quando as coisas começam a andar para trás na sua vida cristã. Você não pode jamais se acostumar a não sentir a presença de Deus, irmãos, porque é um grande perigo. Quando as pessoas dentro da casa do Senhor, elas já nem percebem mais o que elas estão mortas espiritualmente. Meu Deus! Louvam a Deus muitas vezes de qualquer forma. Apresentam a Deus as coisas de qualquer maneira. Não dá valor na casa do Senhor, com os compromissos que lhes são dados. Meu Deus! Sabe, irmãos, é mais fácil você não fazer nada para Deus do que você fazer de qualquer jeito. Meu Jesus! Porque, desculpa o que eu vou falar, a palavra do Senhor disse que vai dizer que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, irmãos, ai daqueles. Aquele que também pode fazer algo que não faz, irmãos, a Bíblia diz que é servo inútil. Jesus, Ele nos chamou, irmãos, para ser diferente, para fazer diferença. Jesus, Ele nos chamou, irmãos, para carregar uma cruz, trocar, os prazeres deste mundo por uma cruz.
pessoas que têm tentado reduzir a carga da sua cruz. Então, uma vez eu vi uma tirinha que representava várias pessoas carregando uma cruz enorme nas costas. E aí foi dada a ordem para ela seguir o caminho. E aí um deles começou a perceber que a cruz estava pesada. E ele pegou um serrote e começou a repartir pedaços da cruz, porque na cabeça dele aquilo ia facilitar a caminhada dele. Só que chegou um determinado ponto da caminhada, existia um grande precipício. E quando ele olhou para o lado, todas as pessoas que estavam com a sua cruz intacta, elas usavam a sua cruz para poder atravessar do outro lado. E ele já não conseguia mais, sabe por quê? Porque ao longo do caminho ele reduziu tanto a cruz para tentar amenizar o caminho dele, que chegou um ponto que ele não conseguiu mais seguir a caminhada. E muitas pessoas estão fazendo isso, irmãos. Estão matando os seus dons, os dons que Deus lhe concedeu. Tem deixado de buscar a Deus. Ah, se o irmão falou alguma coisa que eu não gostei, eu não vou fazer mais. Como se estivesse fazendo alguma coisa com alguém. E aí, irmãos, vai chegar um determinado ponto, quando o Senhor Jesus voltar para chamar a sua igreja, o que você e eu vai ter a apresentar a Cristo? Irmãos, por conta da dificuldade da caminhada, muitas pessoas também têm escolhido o caminho da facilidade. Mas a palavra do Senhor Jesus vai dizer que nós lemos aqui: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. E o mais interessante, irmãos, é que isso acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas, nesse exato momento, estão perdendo a sua vida porque elas escolheram Jesus? Meu Deus. Porque elas vivem num país onde é extremamente rígida, é extremamente controlada até mesmo a fé das pessoas. Mas ainda assim, irmãos, elas não abrem mão, porque elas sabem o valor que Jesus tem para elas. Agora, quantas pessoas, num tempo fácil, entre aspas, têm abrido mão de Jesus por tantas coisas? Chamam Judas de traidor, mas traem também Jesus por muitas coisas. Traem Jesus por um celular, traem Jesus por uma televisão, traem Jesus por dinheiro, por fama, por prostituição, por tantas outras coisas, e ainda querem falar de Judas. Meu Deus. Quantas pessoas, irmãos, têm trocado estar na casa do Senhor para poder usufruir das coisas que o mundo tem a oferecer? Meu Deus. Sabe, irmãos, Jesus vai dizer que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. E tem tantas pessoas, irmãos, que a preocupação delas é ter casa, é ter carro, é ter um bom serviço. Não é isso, não é errado, irmãos. Mas você não pode colocar isso como prioridade na sua vida, porque a prioridade tem que ser Deus. Porque se você prioriza o seu relacionamento, sua família, seus amigos, seu trabalho, seu dinheiro, um dia tudo isso vai te deixar. E aí? Aí você vai se lembrar de Jesus? Aleluia! Meu Deus. Sabe, irmãos, quantas pessoas, elas trocam Deus para estar com a sua família. E eu lembro que no ano 2019, quando o meu pai precisou passar por aquela cirurgia, que nem ele, nem nós imaginávamos, né? Ele entrou lá para fazer um exame, saiu de lá operado. Irmãos, só Deus sabe o quanto eu, vou falar de mim, com certeza também minha mãe e minhas irmãs, queríamos estar lá com ele, mas nós não podíamos, irmãos. Por quê? E ainda tinha a questão do novo Covid, né? Então, não podíamos de forma alguma. Mas uma pessoa estava lá com ele. Era Deus. Glória a Deus. Agora imagine, irmãos, você no momento de dificuldade, as pessoas que você tanto priorizou não podem fazer nada por você. E aquele que você menos deu valor é o único que está lá disponível para você, que é Deus. Meu Deus. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Você é tão misericordioso que mesmo nós não merecendo, irmãos, Ele está sempre de braços abertos para nós. Glória a teu nome. Porque o que aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, o que dará o homem recompensa da sua alma? Quantas pessoas, irmãos, elas acham que naquele grande dia elas vão poder ofertar suas riquezas por amor, por troca da sua salvação, mas não vai ser possível, irmãos. Não vai ser possível.
Porque, irmãos, isso daí, nada disso daí, irmãos, Deus não se preocupa com a sua riqueza, com a sua pobreza, vamos dizer assim. Deus não se preocupa com nada disso, irmãos, Deus se preocupa com a sua alma. Deus, irmãos, Ele oferece para nós, como ali naquela frase, um privilégio, que é servir a Deus. Meu Deus. Só que eu vejo assim, o valor da importância que você dá para as coisas de Deus é diante do reconhecimento que você tem dele sobre a sua vida. Meu Deus. Porque se você reconhece o que Jesus fez por mim e por você, você jamais, irmãos, vai virar as costas para Jesus. Porque, irmãos, que grande amor é esse de dar o seu filho para morrer por todos nós. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Que grande amor é esse, irmãos? O que nós somos para Deus nos estimar tanto? Será que você consegue perceber o quanto Deus te ama? Então não deixe jamais que nada nesse mundo, nada, irmãos, venha tirar o seu fogo de Cristo. Não ame mais o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos mais do que a Deus. Meu Deus. Não ame mais a sua carreira, a sua profissão mais do que a Deus. Mas seja, irmãos, um verdadeiro servo do Senhor, aquele servo que carrega a sua cruz. Meu E Deus. sabe o mais interessante, irmão? Jesus disse assim: Maqueira, mas eu estou cansada, estou desanimada. Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ainda diz mais: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Glória a Deus. Você acha que com Cristo você não vai ter fardo? Vai ter sim, irmãos. Porém, olha o que Jesus está falando: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus. Mas está difícil, está doendo, eu quero desistir, irmãos. Se você está de pé, porque Cristo tem te sustentado. Glória. Se você chegou até aqui, irmãos, você não pode parar. Meu Deus. Porque a Bíblia vai dizer: ai daqueles que ouvem a palavra e depois olham para trás. Meu Deus. Era melhor que não tivesse me conhecido. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no inferno, o preço que se paga por quem conhecia Deus aqui na terra e depois virou as costas, sofre muito mais lá no inferno. Ou você acha que o diabo vai dar mole para essas pessoas, que aqui na terra louvava a Deus, glorificava, e de repente pararam de buscar a Deus, não quiseram mais saber de Deus? Você acha que o que elas sofrem lá é mais leve do que aquelas que sempre servem o diabo? De forma nenhuma, irmão. Jesus disse: era melhor que nem tivesse me conhecido. Jesus falou disso, irmãos, porque Jesus já estava vendo o futuro de uma pessoa que faz essas coisas. Meu Deus. Então, irmãos, nós só temos uma escolha: continuar com Cristo. Se você pararmos, você vai pôr tudo a perder. Mas é tudo aquilo que eu fiz para Cristo até hoje. Irmão, se você parar, você não vai ter a salvação, irmãos. Porque a salvação é para aqueles que chegaram até o fim. Jesus, irmãos, olha, Jesus ele veio nessa terra em forma de homem, ser humano, carne e osso, também com o propósito de sentir o que nós sentimos. Porque quando a Bíblia vai dizer que Jesus estava no Getsemane, irmãos, ele já sabia que a hora dele estava próxima. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava com o coração tão angustiado, porque ele sabia, irmãos, que o preço de sangue que ele ia pagar ia ser muito alto por pessoas que iam cuspir na face dele, por pessoas que iam judiar dele, irmãos, zombar dele. Ele sabia, irmãos, que ele ia ver pessoas lá que já tinha passado por ele, irmãos, já tinha recebido uma cura, já tinha ouvido a sua palavra, mas estariam vendendo a sua alma quando elas escolhessem Barrabás. E Jesus, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele olha para Deus e ele fala assim: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Meu Deus. Mas ele não parou para ele, disse assim: mas Senhor, seja feita a tua vontade. Glória Então, a irmãos, o que Deus. eu vejo com essa palavra, Jesus, ele está num momento de angústia tão grande, irmãos, ali como ser humano, que ao ponto dele falar: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. Se você acha que Jesus não chegou nesse ponto, você acha mesmo que eu e você não podemos chegar nesse ponto? Meu Deus.
o que Jesus falou? Seja feita a tua vontade. Então, eu e você também. Senhor, seja feita a tua vontade. Ah, Senhor, está doendo essa luta, essa prova, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Senhor, a promessa que o Senhor ainda me fez, Senhor, eu ainda não estou vendo acontecer nada, Senhor, mas eu te louvo porque tudo é feito diante da tua vontade. Será que eu e você podemos orar assim nessa noite? O mal também de algumas pessoas, irmãos, muitas vezes elas não querem ajuda, nem de Deus e nem do irmão da igreja. Ah, eu não vou falar os meus problemas com o irmão da igreja. Irmãos, a própria palavra de Deus ela vai nos ensinar que nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós temos que exortar uns aos outros na palavra. Então, irmãos, a minha caminhada não é individualista. Não é só eu e Deus, porque Deus também tem os seus filhos aqui na terra. Assim como eu, que Ele também levanta para nos ajudar uns aos outros. Então, não queira você fazer as coisas do seu jeito. Ah, eu não vou mais na igreja porque ninguém percebeu que eu estou passando por uma luta, dificuldade. Ninguém tem que perceber nada, irmãos. Você também tem que ir atrás de ajuda, de uma orientação. Mas também não é de qualquer pessoa. Porque quando eles param para ouvir, irmãos, pessoas que não têm nada a oferecer. Às vezes eles param por um coleguinha, por um amiguinho. Ah, eu estou passando por isso, por aquilo. E muitas vezes, irmãos, se essa pessoa não tiver Deus na vida dela, ela só vai te dar conselhos humanos. Conselhos muitas vezes frios. Mas Deus não, irmãos. Deus, Ele está esperando eu e você chegar nele nessa noite. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Ele sabe, irmãos, mas Ele também quer que nós falemos. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. E Ele vai, irmãos, falar com você. Ah, quero conversar com o pastor da igreja, quero pedir uma orientação do líder do grupo. Irmãos, tenha visão espiritual. Tenha sensibilidade espiritual para você conseguir discernir, irmãos, quando a obra de Deus e não é. Meu Deus. Para que você, irmãos, lá na frente não venha pagar o preço por escutar pessoas erradas. E por mais, irmãos, difícil que seja a sua caminhada, olha o que Jesus disse: tome sobre si a sua cruz e siga-me. O mais interessante do chamado de Cristo, irmãos, é que ele é opcional. Ele não obriga nem a mim nem a você. Porque ele começa dizendo assim: se alguém quiser vir, ou seja, não é obrigatório. Aleluia. Se alguém quiser vir do meu lado, é isso que é para falar, irmãos? Na minha frente? Após mim. Tem gente que quer andar na frente de Deus, fazer as coisas da sua forma. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é do jeito que você quer, é a forma como Deus quer que seja. Aleluia. Se Deus te pedir para abrir mão de uma coisa, abra mão daquilo, porque você vai se alegrar na frente. Meu Deus. Negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, porque quando você vai seguir a Cristo, irmãos, não é você mais que controla a sua vida, é Cristo que controla a sua vida. Aleluia. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, ou seja, não é só você olhando as pessoas e não fazer nada. Não, você também vai carregar a cruz. E siga. Siga, irmãos. Segue para o alvo. Continua. Persevera. O que é longe disso, irmãos, é do diabo. Ou você serve a Deus, você segue a Deus e você obedece a Deus, ou você não serve a Deus, não segue a Deus e não obedece a Deus. Meu Deus. Não queira, irmãos, ser enganado pelo inimigo, achando que você está servindo a Deus, fazendo também a vontade do mundo. Porque a Bíblia vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Porque um nós iremos amar e o outro nós iremos aborrecer. Então, se você quer ser amigo do Senhor, se torne inimigo do mundo. Meu Deus. Sabe, irmãos, uma coisa? Nós estamos nesse mundo, nós não somos esse mundo, a palavra do Senhor vai dizer. Todos os lugares que nós formos, irmãos, nós vamos ter pessoas do mundo próximas de nós. Ah, então quer dizer que eu não posso ter amigos do mundo? Claro que você pode. Porém, saiba discernir as coisas. Porque se você começar a andar demais com as pessoas do mundo e não ser para elas a
irmãos, quando você vê, você perdeu a sua fé, você não ora mais, você faz a mesma coisa que eles. Mas, irmãos, muitas vezes, né? Até o apóstolo Paulo fala sobre isso, e tem pessoas que usam da maneira errada, sabe, esse versículo. Que eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Para fazer isso, irmãos, você tem que ter um pé muito firme na presença de Deus. Porque daí, se você não tiver firmeza em Deus, quando você se fizer de louco, você vai se tornar um louco. É verdade, irmãos. Quantas pessoas, muitas vezes, até se relacionam com alguém que é do mundo, com o pensamento assim, eu vou trazer ele para a casa do Senhor. Eu vou trazer ela para a casa do Senhor. Pode acontecer? Pode, porque eu conheço pessoas assim. Mas, irmãos, a Bíblia adverte, toma cuidado, porque a luz, ela não se mistura com as trevas. E, infelizmente, irmãos, é mais fácil a pessoa do mundo te carregar do que você carregar ela. Porque a influência do mundo, irmãos, ela é muito grande. Porque nós vivemos, irmãos, num mundo de ilusão. E muitas pessoas, elas não querem servir a Jesus porque elas estão iludidas pelo que o mundo oferece. Mas nós não, irmãos, nós estamos no mundo, mas nós temos a percepção daquilo que é armadilha, né? Então, irmãos, que nós venhamos ser luz aonde Deus nos colocar. E que nós venhamos, irmãos, fazer a diferença onde o Senhor nos plantar. Aleluia. E que por mais difícil que seja, irmãos, que esteja sendo a sua caminhada nisso nessa noite, não renuncie à sua cruz. Não negue a Jesus. Não olhe para trás. Não seja uma mulher de novo. Mas siga a Cristo. Quando você perceber que você está começando a olhar para os lados, você fala, Senhor, me ajuda a manter o foco, Senhor. E mantenha o foco no Senhor. Amém. Lá na frente, irmãos, você vai agradecer. Porque que coisa linda, irmãos, é aquele grande dia. Nós chegarmos lá nos céus. E o Senhor, irmãos, trocar as nossas lágrimas por uma coroa de glória. Nós chegamos lá no céu e se olhar para nós, vinde benditos de meu Pai, para o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Não tem preço, irmãos, que pague, irmãos, essa glória. Então, irmãos, nunca desista no caminho do Senhor. Amém? Mas tome a sua cruz e o siga. Quero pegar esse colo de perdão, Jesus. Que o Espírito Santo continue falando no seu